Estudo sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem principalmente uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio, da repressão das leis sociais. É importante a gente entender que nessa comunicação que Claire traz para nós, ela está representando uma grande massa da população que se perde nos labirintos da vaidade, da arrogância, de enclausurar num castelo de egoísmo e que depois chega no mundo espiritual, se junta uma turba de espíritos também sofredores quanto eles próprios e começam a atormentar a humanidade. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Claire era, como vimos, um espírito assaz inteligente, mas de árido coração. Se você quer viver só para você, se você acha que é só seu jeito de viver está bem, só a sua forma de encarar a vida é o que é útil para a sociedade, tudo bem, nós não vamos querer mudar você à força. Lembre-se que a justiça divina tem mecanismos de colocar no caminho adequado. E é por isso que ele vai mostrando aqui para nós que, ao chegar no mundo espiritual, essas pessoas vão conhecer o seu insulamento, o seu enclausuramento em si mesmo. Ninguém vai dar atenção para essas pessoas lá no mundo espiritual. Por isso, a importância de nós procurarmos valorizar as nossas oportunidades de fazer o bem, procurarmos construir intimamente as forças do bem para trabalharmos para o melhor na edificação das bases do amor em nossas vidas. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra, atraíram-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença, vacuidade em torno de si. E olha que interessante, na terra, damos valores ainda às aparências exteriores, damos valores ainda àquelas situações que nos condizem ou que nos levam a entender a condição de estar sentindo as verdadeiras, de estar sentindo aquilo que a gente acha que é bom. E no mundo espiritual vai prevalecer aquilo que realmente é bom. No longo da nossa vida, nós temos que deparar com essas realidades. Nós temos que começar a fazer certas injunções, certas observações, para começarmos a trabalhar melhor pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento e procurar, principalmente, fazer valer as leis que regem a vida verdadeira. Ou seja, procurar entender o Código Penal da vida futura, que está lá no início do seu inferno, para que, entendendo esses mecanismos, nós começarmos a dar os passos necessários ao processo de evolução, aos processos de aprimoramento e de melhoria íntima. Essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. A punição no mundo espiritual, ela é sempre proporcional à falta cometida, sem um exagero a mais. Mas também ela tem por meio fazer a pessoa despertar para os valores realmente da justiça divina. Em medida que você começa a entender a justiça divina, que você começa a procurar compreender a justiça divina, então você começa a ter um novo horizonte para você, um novo caminho para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Por isso, ninguém no mundo espiritual vai achar que tem que ter uma punição muito severa para o espírito. Vai dar a ele as condições necessárias de se aperfeiçoar. Há um político que deixou de cumprir as normas do bom senso, vai estar depois reencarnado em local onde ele negligenciou, onde os seres humanos deixam as pessoas ao relento, ao abandono,
para que ele comece então a ter novos valores para a vida. Ou seja, todos nós vamos estar onde necessitamos estar para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento e para nos conduzir para Deus. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Se nós não procurarmos entender que temos que procurar seguir o bem, que temos que procurar crescer para o bem, como nós vamos ficar? Admiramo-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. É exatamente a situação dos homens desgraçados que se deleitam na depravação como nas práticas grosseiramente sensuais. Por mais que a gente tente mostrar a realidade espiritual da vida, a realidade transcendental da vida, muitas pessoas procuram seus deleites, seus prazeres naquelas coisas mundanas, naquelas vidas que não fazem sentido para o espírito. Por isso é necessário e é importante começarmos a procurar valorizar as forças do bem, a forma de encararmos a vida, a forma de procurarmos entender os mecanismos que a vida nos oferece para crescermos espiritualmente. Todo momento da nossa existência é marcado por condições e condicionamentos. Essas condições e esses condicionamentos vão estar sempre nos orientando os caminhos existenciais, nos mostrando as oportunidades que nós temos de fazer o bem, e nós precisamos então com isso aprendermos a fazer realmente esse bem. Porque muitas das vezes nós nos enchemos de conceitos, mas nosso pobre cérebro não consegue trabalhar aqueles conceitos na prática. E aí é que nós temos que fazer um grande exercício para, ao conhecermos os conceitos, começarmos a procurar colocá-los na prática. Em tudo na vida é assim. Dirigindo um carro, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente da família e também dentro dos templos religiosos. Nós precisamos aprender a conviver com os conceitos que nós já aprendemos, ou que já conhecemos. Esses homens estão, por assim dizer, no seu elemento. Não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajos a vestes limpas e brilhantes, por se acharem naquelas mais à vontade. Daí a preterição de boas companhias, por orgias báquicas e deboches. Ele está falando daquelas pessoas que preferem viver em condições subhumanas, aqui na Terra, por mais que as convidemos a passar por um processo de melhoria, eles preferem ficar naquelas condições ínfimas do que procurarem crescer, aperfeiçoar e se melhorar. Todos nós temos que ter as nossas condições de aprimoramento. Todos nós temos que ter a nossa condição de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. E se nós não procurarmos nos aperfeiçoar, onde nós vamos parar? De que forma nós vamos ficar? De tal modo, esses espíritos se identificam com esse modo de vida, que ela chega a constituir-lhe uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmo de se elevarem acima da sua esfera. E assim, se conservam até que radical transformação do ser lhes reavive a inteligência, desenvolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Então, aqueles espíritos que no plano espiritual estão presos, entendimento de maior torpeza, vivendo nas condições mais abjetas, de maior sofrimento, num dado momento eles vão ter que passar para a transformação. E Deus espera que esse momento chegue pacientemente, não força-nos a nada. Mas todos nós temos a responsabilidade de nos ajudar mutuamente. Uma boa palestra, um bom sentimento, emitir boas vibrações para aquele meio, fazer nossas orações e, principalmente, colaborar nas tarefas do bem, nas forças com as ações que nós temos no bem do dia a dia, que vai gerando energias salutares que servem para levar uma espécie de bálsamo àqueles corações para transformá-los. Por isso a caridade é tão importante, por isso a caridade é tão necessária ao redimensionamento desses espíritos e à sua reeducação perante a vida. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos, e durante um tempo mais ou menos longo ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual,
tal como acontece na Terra. Os espíritos do mundo inferior são aqueles que estão sempre envoltos nos mesmos sentimentos e preocupação com as coisas materiais e principalmente com os prazeres sensuais ou apenas prazeres materiais. Assim, permanecerão enquanto rebeldes ao progresso, mas com o tempo, a experiência, as tribulações e miséria das sucessivas encarnações chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Elevam-se-lhes, por fim, as aspirações, começam a compreender o que lhes falta e principiam os esforços da regeneração. Todos nós temos que começar esse processo de regeneração, esse processo de refazimento íntimo, e a todo momento nós temos que fazer essa regeneração dos nossos sentimentos. A todo momento nós temos que fazer esse processo de readequação das nossas ideias aos princípios enobrecedores da alma. Trabalhemos, pois, para a edificação do bem, para a edificação da paz, do amor e da fraternidade. Saibamos, pois, construir e edificar ao longo da nossa existência as forças que nos conduzem ao Pai. E somente conseguiremos fazer isso se nós soubermos amar verdadeiramente uns aos outros. Uma vez nesse caminho, a marcha é rápida, visto como compreender um bem superior comparado ao qual os outros que não passam de grosseiras sensações acabam por inspirar-lhes repugnância. Então, a partir do momento em que a gente começa a entender o caminho ascensional da alma, que a gente começa a entender o caminho de autoaprimoramento, de autoaperfeiçoamento, a gente começa então a seguir uma linha de ascensão. Ao seguirmos essa linha ascensional, nós começamos então a nos fortalecer, a nos aprimorar e começarmos a edificar as forças do bem em nós, começarmos a edificar as forças do amor em nossas almas. Aprendamos a trabalhar os nossos sentimentos, aprendamos a trabalhar no bem, aprendamos que tudo na nossa vida tem que ter uma conotação para o bem, para o belo, para o agradável e principalmente para a espiritualização nossa e de quem está ao nosso redor. À medida que começarmos a fazer isso, começarmos a modificar esses caminhos que vão nos conduzir ao Pai, aí nós vamos nos tornar pessoas melhores, nós vamos nos tornar pessoas com melhor condicionamento espiritual para prosseguirmos rumo ao Pai. Que a luz da divina paz e do divino amor esteja sempre nos envolvendo, nos iluminando, para que possamos compreender as bênçãos do amor divino e procurarmos construir o nosso íntimo as forças que nos conduzem a Deus. Paz e luz, que as bênçãos do amor estejam sempre presentes em nossos corações. Capítulo 4, Espíritos Sofredores. Pergunta a São Luís: que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes na Escritura? Sim, efetivamente as designadas por Jesus e pelos profetas em referência ao castigo dos maus. Essas trevas, como é? Ele não vê nunca a luz? Ele está realmente num local muito escuro, castigado? Sim e não. De acordo com a situação, de acordo com a condição do espírito, ele vai estar em uma ou noutra condição. Mas há gradações de luz, há gradações de escuridão. Logicamente, porque existem gradações também de castigo, gradações de consciências culpadas. E é por isso, dentro desse conjunto de gradações, que nós começamos a nos impulsionar para realizarmos o bem que estiver em nossas mãos. Mas isso não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade intelectual do idiota. Então essa treva é na alma, é a forma dele entender a vida. Mas quando a gente vai estudar os livros do André Luiz, a gente vai vendo que existem espíritos que ficam abaixo da crosta terrestre e, portanto, vai ter muito pouca luminosidade. E também, entre a Terra e nosso lar,
entre a superfície da Terra e a cidade de nosso lar existem várias gradações, onde também existem certas furnas que não existe luz. Então são muitas as nuances que a gente tem que compreender. A doutrina espírita aqui, Kardec trouxe na época que foi dado conta dos médiuns traduzirem, e os médiuns então passaram para nós aquelas informações que são importantes dentro do nosso processo de crescimento espiritual. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele e do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. Então, ele está numa situação meio fora da situação, fora da lógica, fora da órbita natural que ele precisa estar. Então, ele vai ter menos luz, no sentido que nós entendemos a luz. Assim como explicamos, aqueles espíritos que estão abaixo da crosta terrestre, eles vão ter menos luz, porque os raios solares vão penetrar com mais dificuldade para baixo do solo. É principalmente a punição dos que duvidam do seu destino, pois que acreditam em um nada. As aparências desse nada os supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas do enervamento que a prostrava e envolvia. Então, quem não acredita em nada, acha que depois da vida não tem nada, que vai ter o nada, vai estar perdido no labirinto das suas inconsequências, vai estar perdido no mundo onde eles estão imersos. Eles começam a ficar nessa escuridão, nessa situação de não enxergar, até mesmo pela ofuscação do seu poder visual. É uma outra punição. Porque o espírito ele tem a luz própria para poder enxergar, seja no claro ou no escuro. E quando ele está com a consciência entorpecida, ele diminui essa capacidade de percepção, ele também vai se sentir na escuridão. São muitas variáveis, são muitas nuances. Tal qual o homem oprimido por penoso sonhar, luta em dado momento com todo o vigor das suas faculdades contra os terrores que de começo o dominaram. Então, se você está tendo um sonho muito constrangedor, muito assustador, você começa a lutar ferrenhamente para se defender daquele sonho. Você começa a lutar para transcender aquela realidade virtual, que você tem mais ou menos noção que é ritual, mas ela te incomoda. Então, você tem que lutar muito para superar-se. Fazendo isso, você começa então o seu processo de aprimoramento, de melhoria, para sair daquele jogo de força que está lá. Essa comparação é que Kardec trouxe para nós, aliás, São Luís traz para nós, para que a gente possa entender como que nós devemos lutar para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar. Esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é o sentimento mais cruel do que pode imaginar, em razão da aparência de repouso que o acomete. Então ele tem uma aparência de repouso, mas ele não consegue se mover porque ele não acreditava no nada, então ele fica autoanestesiado naquela sensação. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que eles fazem o suplício. Quem assistiu ao Nosso Lar, viu aqueles espíritos em torno de André Luiz, mais ou menos tem uma ideia do que é isso que ele está dizendo aqui. O filme Nosso Lar tem um trecho que mostra essa abordagem. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma, percebe em torno nem coisas, nem seres, somente trevas. Em verdade, representa isso tudo para ela. São Luís. Então, tudo aquilo que a pessoa queria, ela começa a ver, perceber em torno de si o nada. E se ela percebe o nada, ela começa então a passar pelo desespero das provações, de buscar intimamente se fortalecer, de buscar intimamente se corrigir para melhor edificar as forças do amor e do bem. Procuremos então trabalhar para nos fazermos melhor, procuremos então trabalhar para edificarmos as forças que nos conduzem ao Pai. Fazendo isso, começaremos então a edificar o bem, edificar o ideal superior da alma, que nos conduz ao Pai e que nos dá a oportunidade de crescer e de rever nossos atos. Que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos impulsionando, nos iluminando, para que possamos então estarmos sempre buscando compreender melhor
o mundo transcendente, o mundo dos espíritos.